Senhor, crianças! Que alegria estarmos em mais esse domingo abençoado, com mais uma aulinha virtual, e hoje é a lição de número 9. É verdade, como o tempo passa. Lição número 9, já tá pondo essa quarentena acabar, né? Mas continuemos orando para que o Senhor faça com que tudo se normalize e logo, logo nós estaremos em nossa salinha, amém? Vamos para a lição? A lição de hoje é a lição número 9, como que já falou. E o tema da nossa lição de hoje é Jefté, rejeitado por seus irmãos e honrado por Deus. Vamos dizer novamente? Jefté, rejeitado por seus irmãos e honrado por Deus. Coisa linda. Mesmo que o mundo rejeitasse, mas o Senhor o abraçou. Que coisa linda. Eu acho que é isso que importa. Mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que sejamos humilhados, mesmo que muitos não queiram nos ter por perto, mas o Senhor nos acolhendo, o Senhor nos abraçando, é tudo isso que importa, amém? Vamos para a lição? Agora vamos para o para memorizar. Para memorizar de hoje vai dizer assim: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Isaías 49:15. E mesmo que o mundo nos rejeite, mesmo que o mundo nos abandone, mesmo que sejamos humilhados, perseguidos, afrontados, o Senhor estando do nosso lado, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E é verdade, meu povo, Jesus lhe ama. Bata no seu peito e diga: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me ama, mesmo sem que eu merecesse. Mas o Senhor me ama, e essa é a alegria do nosso coração. Feche seus olhinhos e vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por esses momentos? Bora lá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui, Senhor, diante de Ti essa manhã, Senhor, com mais uma aulinha. Pedimos a Tua misericórdia, Jesus, sobre cada um dos nossos alunos, sobre cada criança que está acompanhando essa aulinha, sobre o ministério da nossa igreja, sobre todo o corpo, meu Deus, da Tua igreja, Senhor, que precisa de Ti nesse momento. Vai sarando, vai curando, vai estabilizando, Senhor, para que logo, logo, meu Deus, possamos estar em Tua casa, Senhor, te adorando na beleza da Tua santidade. Nos dá uma aulinha abençoada. Pedimos a Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Então vamos hoje falar sobre Jefté, que foi um dos juízes de Israel. É muito pouco pregado sobre a vida de Jefté, é muito pouco falado sobre a vida de Jefté, mas você vai ver a importância que Jefté teve na vitória do povo de Deus contra os amonitas. Naquela época dos juízes, como eu já falei na semana passada, nós vimos que o povo de Deus, o povo de Israel, era um povo muito instável. E nós vimos que eles se afastavam com muita facilidade dos pés do nosso Deus. Quando estava tudo bem, ninguém lembrava de Deus, eles adoravam outros deuses, levantavam altares, vocês acreditam? Eles levantavam altares e adoravam a falsos deuses. Mas o Senhor se entristecia tanto, e se entristecia tanto o coração de Deus. E eles ficavam naquela de adorar outros deuses, que o Senhor, para poder fazer com que eles se chegassem a Ele novamente, o Senhor deixava que os inimigos prevalecessem contra ele, e foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia nos conta que o povo de Israel se afastava muito de Deus. E será? Pense comigo aí. Será que muitas vezes em nosso meio, ou nós mesmos, quando estamos com tudo bem, quando está tudo bem em nossa volta, nós nem ligamos para Deus? E quando nós começamos a passar pela prova e a gente começa: Senhor, tem misericórdia. Era exatamente assim que o povo de Israel fazia. Mas o povo de Israel adoravam falsos deuses, e era isso que entristecia muito o coração do nosso Deus. E o Senhor fazia com que eles fossem entregues nas mãos dos inimigos. Mas, quando o povo clamava, quando o povo se ajoelhava, quando o povo deixava de adorar os falsos deuses, quando o povo derrubava seus altares, aí sim, Deus olhava para aquele povo e levantava um homem para dar vitória àquele povo e trazer de volta tudo aquilo que Israel tinha perdido. Até a comunhão com Deus.
E a Bíblia nos fala sobre a história de Jefité. Semana passada nós vimos a história de Gideão, não é isso? Hoje é a história de Jefité. Jefité, crianças, ele era filho de uma meretriz com um homem chamado Gileade. Mas os irmãos de Jefité, eles desprezavam a Jefité pelo fato de Jefité ser um filho bastardo. Eles rejeitaram, expulsaram e nem quiseram que Jefité recebesse a herança que era de seu pai. Então você começa a ver a partir daí. Ele foi rejeitado por seus irmãos. Ele foi rejeitado por sua família. Ninguém queria tê-lo por perto. Somente por esse simples fato. Mas a Bíblia nos conta que Jefité era um homem temente a Deus. Mesmo em meio a um povo que não adorava Deus, mesmo em meio de um povo violento, duro, ele permaneceu fiel naquilo que ele aprendeu. Ele permaneceu fiel ao Senhor e o Senhor o honrou. Amém? É uma história muito linda que vem para nós também. Porque o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus não escolhe aquele que é mais bonitinho, aquele que tem uma família mais rica, aquele que está ali porque ele tem os olhos azuis. Não aquele que tem os olhos azuis, não aquele que tem os olhos pretos. Não é assim que o nosso Deus faz conosco. O Senhor nos escolhe porque nos ama. O Senhor nos escolhe porque Ele ama a gente e Ele ama você também. Seu pai diga assim: Jesus me ama. Jesus te ama, Jesus te escolheu. E se Jesus te escolheu, o mundo pode se levantar contra você. Deus estando ao seu lado, você é mais do que vencedor. Amém? Vamos para a lição? Bora lá? Agora nós explorando as escrituras. Vamos acompanhar a leitura? Bora lá? Jefité teve uma história de vida muito difícil. Ele era filho de um homem chamado Gileade com uma mulher prostituta. Por causa disso, os irmãos de Jefité não aceitaram que ele recebesse parte da herança de seu pai e o expulsaram de casa. Jefité enfrentou todas essas dificuldades, mas se tornou um soldado valente. Ele não desanimou, mas permaneceu firme na sua fé em Deus. Ele fugiu e foi morar em Tobi, uma terra indisciplinada e violenta. Todavia, o Senhor tinha um plano diferente para a vida de Jefté. Ele era o homem que Israel precisava em sua hora mais sombria. Naquele tempo, os israelitas abandonaram ao Senhor e novamente deixaram de adorá-lo. Por isso, o Senhor permitiu que os povos em redor de Israel o oprimissem, inclusive os amonitas. Depois de um tempo, o povo se arrependeu, destruiu seus deuses estrangeiros e pediu perdão a Deus. A guerra estourou e os israelitas estavam perdendo a batalha. Agora preste bastante atenção, viu? Como é que Deus faz? Os israelitas estavam perdendo a batalha. Eles queriam lutar contra os amonitas, começaram uma guerra, mas agora eles estavam perdendo a batalha. Mas vejam só o que foi que aconteceu. Então, os chefes de Gileade foram humildemente buscar Jefité para comandar o povo na guerra a fim de libertá-lo do domínio amonita. Agora parece que o jogo virou, não é mesmo? Aquele que tinha sido rejeitado, aquele que tinha sido expulso, aquele que estava fora, que ninguém queria por perto. Agora o povo vai buscar aquele homem para que ele lidere suas tropas contra os amonitas. E olha só o que foi que aconteceu. Jefité aceitou com uma condição. Se Deus lhe concedesse vitória na guerra, ele seria governador. Então, os chefes do povo aceitaram a proposta de Jefité. Em Mispa, houve um pacto e um juramento solene. Na presença do Senhor, o povo jurou que Jefité seria seu governador. E Jefité conhecia bem a história de Israel, e por isso enviou mensageiros ao rei dos amonitas na esperança de uma solução pacífica. E ele disse: eu não fiz nada de errado contra vocês. Pelo contrário, vocês que fazem mal querem lutar contra mim.
e o Senhor é juiz. Ele decidirá hoje entre Israel e Amon. Jefté tinha certeza de que o Senhor estava ao seu lado naquela disputa. Então, o Espírito Santo revestiu a Jefté com o propósito de capacitá-lo na luta contra os opressores do povo. O Senhor lhe deu vitória com facilidade. Os israelitas derrotaram os amonitas. Todas as 20 cidades que estavam sob influência pagã foram libertas pelo poder de Deus, manifesto por intermédio do seu servo Jefté. Ele derrotou os inimigos de Deus, passando de rejeitado a juiz de Israel. Apesar de toda a injustiça que sofreu, Jefté levantou-se acima das expectativas, tornando-se chefe de seus perseguidores. Deus exaltou a Jefté porque ele soube esperar obedientemente pela ação do Senhor em sua vida. Ele não perdeu a fé no momento mais difícil de sua vida. A história de Jefté nos mostra que o nosso Deus é aquele que muda situações, que aos olhos humanos parecem impossíveis de mudar. Jesus confirmou essa verdade quando disse: quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Amém? Está escrito em Mateus, capítulo 23 e 12. E assim como Jefté, você também é muito amado por Deus. Mesmo que sua família e seus amigos o rejeitem, o Senhor jamais o deixará. Em sua palavra ele diz: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Amém? Que palavra linda. Que lição abençoada. O Senhor não nos rejeita. O Senhor não nos abandona. Mesmo que o mundo inteiro nos abandone, o Senhor nos acolhe. Nos acolhe em seus braços e nos seus braços nós temos segurança. Segurança para sermos mais do que vencedores. E você, criança, você é mais que vencedor. Então, essa é a lição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vem aí, tia Joelma, com o questionário. E vamos orar agradecendo ao Senhor, porque Ele nos ama, por causa desse amor tão grande, por causa desse amor tão lindo. Tão lindo, um amor até que chega a nos constranger. Por que me ama tanto assim, sem que eu mereça? Mas o Senhor, Ele nos ama. E é inexplicável o amor de Deus sobre nossa vida. Amém? Feche seus olhinhos e vamos agradecer a Ele. Tá? Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esses momentos que passamos, Senhor, em Tua presença. Te engrandeço, Jesus, por cada um dos nossos alunos que estão aí do outro lado, Senhor, sentindo, Jesus, o abraço do Teu Espírito Santo, se sentindo, Jesus, amados, Senhor, e acolhidos por Ti. Precisamos da Tua misericórdia, Senhor, sendo derramada, Senhor, sobre a nossa vida. Vai de encontro àquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que precisam de Ti, que precisam do Teu auxílio, que precisam de portas abertas, que precisam, Jesus, de saúde, que precisam de uma bênção toda especial da Tua parte, Senhor. Precisamos da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. Deus abençoe. Saúde as crianças com a paz do Senhor. Amém? Hoje nós estamos com a nossa lição de número 9, que tem por título Jefté, rejeitado por seus irmãos e honrado por Deus. E o memorizando diz: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Isaías 49:15. Que versículo lindo, né, crianças? Esse de hoje, o nosso memorizando. Ele diz: será que uma mãe pode se esquecer do seu filho? Com certeza não, né? Há algumas exceções, muito difícil de acontecer, mas geralmente as mães amam seus filhos mais que tudo, jamais esqueceria deles, né? E aqui diz que mesmo que a mãe chegasse a se esquecer, o nosso Pai que está no céu não esqueceria, quer dizer, Ele nos ama ainda mais que nossas mães. E a curiosidade de hoje diz: os juízes não eram advogados ou homens da lei,
não é? Sabemos que hoje em dia os homens da lei os juízes são homens da lei, mas naquele tempo não, né? Eram heróis que responderam ao chamado de Deus para livrar Israel. Então, os juízes daquela época eram heróis, né? Eles eram tipo a pessoa usada por Deus para proteger o povo de Israel. Não herdavam sua função e nem eram ungidos. Eles nem eram ungidos como foi Davi e nem herdaram de seus pais. Então, seus pais não eram juízes. Geralmente, quando herda do pai, era igual o reino. O reino vai de pai para filho. Então, chama-se herdar. E os juízes não, eles eram escolhidos por Deus, independente do seu pai ser ou não ser juiz. A escolha era feita pelo Espírito de Deus, por meio da revelação do Espírito Santo, né? Espírito de Deus. Através deles, o Eterno continuou governando pessoalmente o seu povo. Através deles, Deus governava o seu povo. Usava esse homem para governar o povo. Mas, na verdade, o povo era governado por Deus. E agora vamos ao nosso questionário. Nosso questionário, a primeira questão diz: escreva cada sentença em apenas um dedo da mão e descubra a promessa de Deus para você. Aqui diz, no dedo polegar, está escrito, vai escrever eu. No dedo indicador, nunca. No dedo médio, os deixarei. No dedo anelar, e jamais. E no dedo mínimo, os abandonarei. E a frase vai ficar, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. A questão 2 diz, complete as lacunas. Jefté sofreu muito quando foi rejeitado, né? Jefté sofreu muito quando foi rejeitado por sua família. Mas ele era um soldado valente e permaneceu firme na sua fé em Deus. Então, esse começo aqui é rejeitado e era um soldado e sua fé, né? Rejeitado, soldado, fé. Aí, continuando, nesse tempo, os israelitas abandonaram ao Senhor e deixaram de adorá-lo. A palavra é os israelitas. Por isso, o Senhor permitiu que os povos ao redor de Israel o oprimissem, inclusive os amonitas. Então, a frase aqui fala sobre a parte da história, não é? Que Jefté sofreu por ser rejeitado por seus irmãos, mas Deus, né, o honrou, porque ele era um soldado valente, né? E defendeu o povo dos inimigos. Geralmente, como nós vimos na lição passada, não é? O povo de Israel era liberto por Deus de forma maravilhosa, mas eles voltavam a adorar outros deuses. E quando eles se arrependiam, o Senhor, com sua infinita misericórdia, ainda perdoava e ainda ajudava. Olha como é grande o amor de Deus, não é? E a questão de número 3 diz, escreva C para certo e E para errado. A letra A diz, Jefté foi rejeitado pela sua própria família, certo ou errado? Certo, né? O título da lição diz que ele foi rejeitado por seus irmãos. A letra B, os amonitas eram amigos de Israel? Não, eles eram os inimigos de Israel, né? Foi contra eles que Israel pelejou. Letra C, os amonitas chamaram Jefté para comandar o seu exército? Errado, né? Errado. Jefté comandou o exército de Israel. Jefté se tornou um líder medroso? Errado, ele foi escolhido porque era um soldado valente. E letra E, o Senhor revestiu a Jefté e ele derrotou seus inimigos. Né? Então, Jefté derrotou seus inimigos porque foi revestido pelo poder de Deus. E F,
Deus jamais abandona seus filhos? Certo. Então a sequência fica certo, errado, 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 certo e certo. Ficamos por aqui, graças a Deus por mais essa lição. Deus abençoe vocês e até o próximo domingo. Amém?